Nossa, mas assim, existe uma coisa que quase ninguém percebe. Quanto mais tu corre atrás da atenção das pessoas, menos interessante tu parece. E por mais que seja óbvio, o pessoal não se toca. E assim, o contrário também é verdadeiro. As pessoas mais atraentes mesmo, na maioria das vezes, elas nem estão tentando impressionar alguém. Elas estão ocupadas demais construindo a própria vida. E talvez esse seja o maior segredo que o estoicismo ele ensina, sem falar diretamente sobre atração. Você não controla quem vai gostar de você. Você não controla o que os outros pensam. Você não controla quem vai responder sua mensagem, elogiar sua aparência ou até mesmo reconhecer o seu valor. Mas existe uma coisa que está completamente nas tuas mãos. Quem você decide se tornar, enquanto muita gente passa o quê? Horas tentando parecer interessante para os outros, tentando agradar, postando ali foto do treino só para receber os elogios, comprando coisas caras, apenas por status. Também existe quem esteja aprendendo uma habilidade nova, que é aquela pessoa que está lendo, treinando, trabalhando, economizando ali uma grana, investindo uma grana em algum projeto, construindo um negócio, cuidando da saúde, dormindo melhor, melhorando um pouco todos os dias. E sabe o que acontece? Sem perceber, essa pessoa acaba chamando a atenção. Essa pessoa que está ali melhorando, não porque ela tentou, mas porque competição, disciplina e propósito, eles sempre acabam sendo percebidos. É meio que um imã, sabe? E tipo, existe um motivo para isso. Isso é comprovado na neurociência. Tem vários estudos falando sobre isso. E o motivo para isso é que as pessoas elas são naturalmente atraídas por quem transmite estabilidade. Tu pensa em alguém que vive desesperado por aprovação. Posta algo e fica atualizando a tela esperando curtidas, esperando os comentários, esperando os elogios. Manda mensagem, acaba entrando em pânico ali porque a resposta demorou o quê? 15 minutos. Cancela compromissos importantes porque apareceu uma oportunidade de agradar alguma pessoa, sabe? E aí toda aquela rotina depende da validação dos outros. Agora, compara com outra pessoa. Ela acorda cedo porque ela tem objetivos, treina mesmo quando não está com vontade, ela estuda porque sabe onde ela quer chegar, cumpre o que promete para si mesma, tem horários, tem prioridades, tem disciplina. E aí ela conversa normalmente com qualquer outra pessoa, mas a vida dela não gira em torno disso, sabe? Não gira em chamar atenção, em convencer pessoas, em mostrar o quão ela é boa para as outras pessoas. Se alguém entrar na vida dela, tá ótimo. Se alguém sair, ela vai continuar caminhando. E quem tu acha que transmite mais confiança? É exatamente isso que os estoicos defendiam. Marco Aurélio mesmo, ele escrevia constantemente sobre a importância de não entregar a sua paz nas mãos dos outros. Porque quando sua felicidade ela depende da opinião alheia, tu deixa de comandar a tua própria vida. E ninguém admira alguém que vive sem direção. Existe uma frase que eu anotei aqui no meu caderninho. Esse meu caderninho é incrível. O homem que sabe para onde vai não precisa correr atrás de atração. Porque quem encontrou um propósito já tem trabalho suficiente. Olha para a realidade. Enquanto alguns passam horas discutindo nos comentários da internet, seja por política, seja por futebol, seja por motivo mais besta, sabe? Que não vai mudar em nada a vida de cada um. A pessoa só vai estar ali perdendo tempo, digitando bobagem. Tem outros que estão terminando uma faculdade, aprendendo inglês, criando uma empresa, empreendendo, lendo um livro, criando um canal no YouTube, treinando, investindo, planejando os próximos 5 anos. E aí no fim do dia, quem tu acha que está mais perto da vida que deseja? Existe uma ilusão assim muito comum das pessoas que acreditam que a atração nasce da aparência, nasce do que você está vestindo, nasce de você ser uma pessoa linda, uma pessoa perfeita ali de rosto. E assim, claro que cuidar da aparência importa. Tomar banho, vestir roupas limpas, cuidar bem da sua postura, isso transmite muita confiança.
cuidar do seu cabelo, da barba, da pele, treinar. Isso faz diferença. Não vou ser tolo aqui e falar que não muda nada. A aparência é, digamos que, a sua porta de entrada. Só que a aparência sem conteúdo, ela perde força rapidamente. Quantas pessoas bonitas tu conhece que depois de alguns minutos de conversa, elas simplesmente deixam de parecer interessantes? Só que agora tu pensa no cenário, aquela pessoa comum, mas que fala com calma, que transmite segurança, que tem objetivos, que sabe ouvir, que não precisa provar bosta nenhuma pra ninguém. Depois de algum tempo, ela parece muito mais atraente do que qualquer padrão de beleza, porque a verdadeira confiança, ela não vem do espelho, ela vem daquilo que você constrói quando ninguém tá olhando. E é aqui que muita gente acaba errando. Quer colher admiração sem plantar disciplina. Quer respeito, mas sem cumprir a própria palavra. Quer transmitir uma segurança, mas vive abandonando tudo que começa. Toda segunda-feira, essa pessoa faz um plano novo. Só que aí na quarta ela já desistiu. No mês seguinte ela começa outra meta. Só que aí depois ela troca novamente. Quem nem consegue confiar em si mesmo dificilmente vai transmitir uma confiança para as outras pessoas. O estoicismo ele fala muito sobre dominar a própria mente, porque a maior batalha nunca foi convencer os outros. A maior batalha sempre foi vencer a vontade de desistir de si mesmo. É muito fácil tu treinar quando tá motivado. Difícil é você treinar quando ninguém tá vendo. É muito fácil tu estudar quando tá muito animado. E difícil é estudar depois de um dia cansativo. É fácil fazer planos. Difícil é repetir as mesmas pequenas ações durante meses. Mas é justamente aí que nasce uma presença diferente. A disciplina, ela muda até a forma como tu anda, como tu fala, como tu olha nos olhos das pessoas. Tu começa a transmitir algo que não pode ser comprado. A coerência. A coerência é extremamente atraente. Outra consequência interessante de viver com propósito é que tu deixa de aceitar qualquer coisa. Por exemplo, quem trabalha para construir uma vida melhor, valoriza o próprio tempo. E quem valoriza o próprio tempo, escolhe melhor onde investe a energia. Não aceita qualquer amizade, não aceita qualquer relacionamento, não aceita qualquer ambiente, não por arrogância, mas porque essa pessoa ela entendeu que tempo é um recurso que nunca volta. Enquanto algumas pessoas vivem tentando preencher o vazio com atenção, outras preenchem a vida com um significado, com um propósito. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. A atenção ela dura minutos, dura pouco tempo. Já um propósito, ele pode durar uma vida inteira. Perceba como as pessoas mais marcantes quase nunca são as mais barulhentas. São aquelas que fazem o que precisa ser feito. Mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento e sem garantia de resultado. Elas continuam, porque o compromisso delas não é com a opinião do mundo, é com a própria consciência. E esse talvez seja o tipo de confiança mais raro que existe. Você não precisa convencer ninguém de que é valioso. A tua rotina faz isso por você. O teu caráter faz isso por você. A tua disciplina faz isso por você. E a sua tranquilidade também faz isso por você. E sabe qual que é o mais curioso? Quando você finalmente para de viver desesperado para parecer atraente, é justamente quando começa a se tornar alguém naturalmente interessante. Parece fora da matemática isso, parece loucura, mas faz o teste, cara. Você se torna um imã natural de atrair pessoas. Porque pessoas maduras, elas reconhecem algo que nunca sai de moda. Quem tem direção transmite segurança, transmite respeito, vive com propósito e transmite paz. E essas coisas, elas sempre vão ser muito mais atraentes do que qualquer tentativa de impressionar o outro. Então assim, da próxima vez que tu se perguntar como chamar mais atenção, talvez a pergunta esteja errada. A pergunta certa eu diria que é: a vida que você está construindo faria você admirar a pessoa que
se ver no espelho? Porque quando a resposta for sim, a atração vai deixar de ser uma meta. Ela passa a ser apenas uma consequência. Se inscreve e deixa o like para mais reflexões. Meu nome é Arthur, até o próximo vídeo.